Cara, quando eu fico vendo algumas tecnologias que tem lá na China, eu fico pensando, será que o comunismo venceu, cara? Será que o comunismo ganhou do capitalismo? O capitalismo que sempre foi aquele estilo econômico, aquele formato econômico que sempre puxou mais a tecnologia, hoje a gente vê uma coisa que caminha bem travada, com uma certa dificuldade de ir para frente. Enquanto isso, quando a gente olha para a China, que é um país comunista, apesar da sua economia que tem um pezão lá no capitalismo, a gente vê um desenvolvimento absurdo, cara. Tem cidades mega tecnológicas, igual o Shenzhen, por exemplo. Só de você observar, assim, pequenas imagens da cidade e como que funciona o ambiente tecnológico em volta daquilo, arranha-céus, parece até uma cidade cyberpunk, se você for olhar bem. O que deixa tudo muito mais impressionante e como se fosse um outro mundo que a gente observasse aqui do Ocidente, onde tudo lá já está em 2030, enquanto a gente está travado aqui nos anos 2020. Um exemplo disso é, de fato, a resistência que a gente tem com algumas tecnologias. Por exemplo, lá na China, os carros elétricos já são a maioria. A gente já vê vídeos de pessoas que vlogam lá e você vê a maioria dos carros sendo elétricos, né? Ah, mas por que os carros elétricos aqui no Brasil não pegam? Eu acho que é uma questão de infraestrutura. Se você for observar bem, empresas como a própria BYD, que foi fundada ali no país, né? Começou como apenas uma empresa de baterias e depois virou uma grande indústria que exporta carros para o mundo inteiro, inclusive aqui para o Brasil, através de navios como esse aqui. A gente vê que eles deram grandes passos de infraestrutura e de desenvolvimento tecnológico. Aqui pro Brasil, por exemplo, quando a gente olha para os comentários, a gente vê pessoas com resistência a carros elétricos ou tecnologias mais modernas, né? As pessoas querendo ser mais conservadoras, com motores a combustão, por exemplo. Eu também gosto de um motor a combustão, eu admito, mas a gente também tem que entender que eles não são tão eficientes assim, né? E embora baterias elétricas ainda sejam um problema, inclusive com descarte para o meio ambiente, talvez até pior do que aquilo que sai de um cano de descarte de um carro, mas ainda assim eu vejo uma insistência, um progresso no meio tecnológico dos carros elétricos. E carros a combustão parece que deram uma travada no tempo, apesar de pequenos passos que têm sido tomados em eficiência. Outra coisa que é muito comentada e que eu tava vendo aqui nesse vídeo que eu tava assistindo agora há pouco, é sobre a segurança, cara. A segurança. Mano, eu sei que a China é um governo comunista, né? Ou seja, tem um autocontrole da população e das pessoas. Mas, de fato, quando a gente observa a segurança, a falta de moradores de rua, principalmente nas grandes cidades, no interior, algumas pessoas dizem que é uma outra realidade, né? Eu não sei, nunca estive lá, mas a gente vê que talvez essa parte do controle da sociedade e de uma maior observação sobre as pessoas, sim, traga mais segurança para os demais. Afinal, quem não deve, não teme. Acho que o maior problema acontece quando o governo começa a querer interferir, inclusive na forma como pensamos. No entanto, quando a gente vê e observa essa questão da lei sendo severa e punindo de fato aqueles que saem fora de um padrão de vida mais organizado e de respeito ao espaço alheio, a gente vê que há uma movimentação bem contrária àquilo que tem acontecido no Ocidente, né? A gente vê que no Ocidente, por exemplo, as pessoas têm clamado por mais liberdade, inclusive a liberdade de fazer coisas erradas, como a gente vê, por exemplo, no Brasil, facções criminosas sendo tratadas com uma tolerância que para outros países já passou do comum. E o mais engraçado é que esse padrão mais progressista que a gente observa hoje em dia, ele vem de uma ascendência, digamos assim, socialista comunista. No entanto, quando a gente olha de fato para aquilo que é o comunismo de verdade, como na China, a gente vê um estado que é mais autoritário, até um pouco mais conservador, entre aspas, com essa questão de moral e bons costumes, boas condutas da sociedade, que me deixa pensativo sobre essas filosofias que muitas vezes as pessoas seguem, inclusive na gênese dela, como são contraditórias. Mas voltando a falar de tecnologia, é muito engraçado saber que em algum lugar do mundo já tem drones fazendo entregas de correios e etc, como lá na China, por exemplo, e aqui a gente ainda vê motoboys fazendo entrega, o que é uma coisa interessante pelo ponto de vista de gerar empregos e tudo mais, mas essa observação dos passos da tecnologia tomando grandes proporções é uma visão hoje em dia daquilo que ainda
ainda será aqui no Brasil um futuro. Isso é muito estranho e nos faz pensar o quanto estamos ultrapassados na questão tecnológica aqui no Brasil. Eu acho engraçado pensar também que enquanto a gente se perde em coisas como direitos trabalhistas ou combustível que a gente vai colocar no carro, já tem lugares que existem robôs autônomos que no futuro serão aqueles que vão nos substituir. Isso será uma realidade no futuro para nós, mas já está sendo uma realidade hoje em países como a China. E é um retrato social futuro para a gente. E aí eu fico pensando, cara, será que num ambiente como esse, onde os robôs vão tomar conta de tudo e vão trabalhar nos nossos lugares, ainda tem espaço para a gente pensar em socialismo e comunismo? Será que o futuro prevê para a gente um socialismo 2.0, onde o capitalismo está apenas no nosso consumo, mas a produção é feita pelos robôs e pelas automações, enquanto a gente recebe uma renda básica universal e fica só consumindo? Sabe? Tipo aquele filme Wall-E da Disney. Será que esse vai ser o nosso futuro? Pelo menos uma coisa eu vejo assim, sabe? Na questão das relações interpessoais, principalmente daquele seu amigo que é incel ou red pill, pelo menos ele vai ter a sua boneca de inteligência artificial para resolver os problemas que por acaso ele possa ter de relacionamento, né? Se tem uma coisa que eu gosto de ficar pensando e filosofando é como que será o futuro daqui 10, 20, 30 anos. Será que tudo vai mudar? Será que essas tecnologias que a gente vê esses pingos acontecendo lá na China vão ser a nossa realidade no amanhã? Mas eu queria saber a sua opinião. Você acha que o comunismo deu certo de alguma forma na China? Você acha que o futuro do mundo é algo parecido com o que é a China hoje? Quero saber aqui nos comentários e vamos bater esse papo, porque se tem uma coisa legal de fazer é conversar sobre o futuro.